Graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um momento de nós cultuarmos a Deus, ouvirmos as suas palavras. Amém? Neste momento, quero convidar você a prestar bem atenção nessa mensagem. Isso vai trazer algo maravilhoso para a sua vida, se você tiver tempo para meditar agora. Amém? O tema da mensagem é sobre a unção. Isso tem a ver com um sonho que eu tive. Algumas semanas atrás, eu sonhei que havia dois grupos guerreando. Mas não essa guerra que estamos vendo agora na TV. Um grupo, que estava atacando, vindo de frente com armas comuns. E outro grupo, que estava sem as armas nas mãos, as armas estavam no chão. Mas as armas eram mais poderosas do que o adversário que estava vindo. Só que as pessoas não sabiam que ali estavam as suas armas. Elas não conseguiam enxergar as armas que estavam ali aos seus pés. E elas estavam sofrendo, sendo guerreadas. Então o Senhor me trouxe uma palavra a respeito disso. 2 Coríntios 10, 4, tem assim que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Que tipo de arma é essa? Arma que não é uma arma humana. É a unção de Deus. O que é a unção? Tá? O que é isso, Primeiro, o que é a palavra unção? Unção é o ato ou o efeito de ungir, de aplicar óleo consagrado numa pessoa. Por exemplo, você já ouviu falar, existem os cristãos, Os cristãos vêm do grego cristianos, que significa seguidor de Cristo. Jesus Cristo, Cristo, do grego, que vem a palavra Messias, que é do hebraico Mashiach, e quer dizer o ungido. Então, era Jesus o ungido. E aqueles que seguissem ele, os cristãos, eram ungidos, os ungidos, de Jesus. Tá? Então, o tema dessa mensagem é sobre a unção de Deus. E tem ali como base Atos capítulo 1, do 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Outra versão diz bem assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Esse poder, então, que Jesus está falando, eles queriam saber: Jesus, você vai restaurar o reino de Israel, esse governo? Falou assim: não compete a você saber o tempo que o Pai, pelo seu próprio poder e autoridade, tem sobre isso, mas você receberá um poder diferente, uma virtude, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ele tinha dado uma ordem ainda para que as pessoas ficassem em Jerusalém, Ele deu uma ordem assim: não saiam de Jerusalém. Lá em Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não adianta eles quererem fazer o trabalho, a obra de Deus, se eles não tivessem esse poder. A palavra aqui, revestidos, endu, em grego, quer dizer entrar numa roupa, vestir. E a palavra aqui, poder, virtude, a palavra é dunamis, em grego, quer dizer poder, força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados, poder e riquezas que crescem pelos números, poder que consiste ou embaseia-se em exércitos, forças, multidões. Amém? É dessa palavra, dessa virtude que o Senhor Jesus está falando, que nós devemos ser revestidos desse poder, dessa força espiritual, essa virtude para podermos prosseguir nesses dias que estamos vivendo. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz bem assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Outra versão dizia assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Ou seja, hoje nós temos visto muitos novos pregadores do YouTube, das redes sociais,
bons de mensagem, né? Mas falta-lhes o poder, falta-lhes a unção. É isso que o Senhor Jesus quer despertar para você hoje, tá? O apóstolo Paulo, ele desejava que as pessoas tivessem esse poder também. Romanos 15, 13, ele compartilha, né? Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É o desejo de Paulo, versículo 17 a 19. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, por que essa mensagem? Deus está despertando uma geração de remanescente fiel. Um povo que quer ser cheio desse poder, dessa unção sobrenatural. Porque nesses tempos que estamos vivendo, é necessário unção para continuar. Lá em Lucas 9, 1, 2, Jesus, ele delegou esse poder, essa virtude para os seus 12 discípulos. Diz bem assim, convocando os seus 12 discípulos, Deus-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Jesus impôs as mãos sobre eles, né? E o texto diz isso. Ele deu autoridade a Deus, essa virtude, ele compartilhou desse poder, dessa unção para curar os enfermos e também expulsar todos os demônios, não é alguns, é todos. E Jesus também ele experimentou, ele contou para nós ali, onde ele buscava Deus, se enchia desse poder e as pessoas que tocavam nele recebiam essa virtude e eram curadas. Aí em Lucas 6, 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Imagina como fosse um choquezinho, assim, tal algo. Eles tocavam em Jesus, na hora eram curadas, né? E até Jesus compartilha isso, quando todos a multidão tocavam ele, mas só uma pessoa tocou de tal maneira que saiu dele virtude, poder. Quando aquela mulher que estava 12 anos já enferma, né, do fluxo de sangue, e ela enfrentou a multidão, tocou na orla do manto de Jesus, né? E Lucas 8,46 disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, o poder foi transferido para aqueles que tocaram nele, com fé. E aquela mulher recebeu a cura dela, que nenhum médico durante 12 anos conseguiu, né, curá-la, investiu em medicamentos, remédios e tudo mais, mas quando ela creu que tocava em Jesus e seria curada, dele saiu virtude, esse poder. Tá? E quais são os benefícios então da unção? Existem benefícios para você que é ungido, para você que deseja ter essa vida em abundância com o Senhor, para poder viver nesses dias, tá? Certa vez, lá em Lucas 4, 16, 21, o Senhor Jesus foi convidado numa sinagoga para ler um trecho das Escrituras Sagradas. Ele leu bem o trecho de Isaías 61, que eu vou compartilhar contigo agora. Ele disse que naquele momento que ele estava ali lendo aquele texto sobre a unção de Deus, sobre o Espírito de Deus, estava se cumprindo ali partes, né, daquele texto ali. Ele leu um texto, né, o texto é longo, né, mas ele leu até ali, né, onde lhe cabia, para cumprir o propósito de Deus, tá? Então, qual que é o benefício da unção? Isaías 61 diz bem assim, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, colocou azeite, colocou o Espírito Santo, para pregar boas novas aos quebrantados. Quer dizer, você que é ungido de Deus vai ter esse benefício de poder sempre anunciar boas notícias, pessoas que estão desesperadas, quebrantadas, mas você tem uma unção onde isso vai mudar a mentalidade deles, eles vão receber boas notícias. Ainda continuando, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quer dizer aqui, curar os que foram mutilados emocionalmente, né? Então essa unção, ela vai te dar esse poder de curar pessoas que foram mutiladas nas suas emoções, na sua alma. A proclamar libertação aos cativos. Quer dizer assim, você que tem essa unção, você vai gritar, seja livre aos que foram forçados à escravidão no pecado. Pessoas que estão aprisionadas no pecado, né,
das drogas, da mentira, da idolatria, da fornicação, da pornografia, do adultério. Então, você que tem essa unção, vai ter esse poder, olha, seja livre, né? Fala para as pessoas, ó, você que for forçado à escravidão do pecado, seja livre. E a pôr em liberdade os algemados. Aqui quer dizer abrir os olhos que estão amarrados. Ou seja, você tem essa unção, você vai abrir os olhos das pessoas que estão amarradas e falar, você quer sair da prisão? Sai se você quiser, entendeu? Versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, você que tem essa unção, vai encontrar a pessoa e anunciar a ela um tempo de favor e bondade do Senhor. Olha que poder, você que é um ungido, que o Espírito de Deus está sobre você. O que mais? E o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, dia em que o Senhor julgará os seus inimigos, tá? Porque não adianta você querer vingança. Deus fala, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E a consolar todos os que choram, né? Ou seja, você que é ungido vai ter esse poder de confortar os que choram por perdas, lutos, calamidades. Versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa. Em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, você que é ungido de Deus, vai ter esse poder de mudança de ambiente, tirando o luto, a dor, a tristeza por alegria, louvor e prazer para a glória de Deus. Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, você que tem essa virtude do Espírito Santo, vai ter a virtude de chegar em lugares totalmente destruídos, vai edificar, restaurar lugares e famílias, ou seja, de geração a geração. Você vai ter esse poder. Sabe quando você chega num lugar que está destruído, você começa a botar a mão na massa e as coisas começam a andar? É isso, você que é ungido de Deus. Versículo 5, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, pessoas que vão vir querer trabalhar com você, pessoas que estão de fora. Puxa, eu quero participar disso também. Eu quero trabalhar, né? Ajudar vocês nesse trabalho. Versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Quer dizer, você que é ungido de Deus, que tem essa unção do Espírito Santo de Deus, vai ser chamado para servir como sacerdotes e sacerdotisas e ministros de Deus. Ou seja, você vai estar representando o reino de Deus aonde você for, ungindo pessoas, ungindo lugares, declarando ali, olha, receba a cura, receba a unção de Deus, receba a vitória em nome de Jesus. Versículo 6 ainda, comereis as riquezas das nações, ou seja, você vai ter uma prosperidade em abundância. Versículo seguinte, e na sua glória vos gloriareis, ou seja, a alegria será a vitória do outro. Por exemplo, se você ser cheio de unção, você fez um trabalho na vida de alguém, aquela pessoa começa a ser feliz, a crescer espiritualmente, prosperar, isso vai ser alegria para você. Versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, ou seja, você que não importa que tipo de pecado você já cometeu, né? Você lavado com o sangue de Jesus, diz assim que o passado de vergonha ficará para trás, recebendo honras em dobro por causa dessa unção na sua vida. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Ou seja, você vai conquistar o que é teu por direito. Quando você é ungido de Deus, as bênçãos vêm e te alcançam. Por isso, na terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você que é ungido de Deus, que tem a unção de Deus, vai viver prosperidade em dobro e alegria para sempre. Amados, veja nesse tempo de pandemia, vocês que têm buscado, vocês que têm se consagrado a Deus, pessoas que têm crescido, prosperado, construído empresas, abrindo outras empresas, prosperado, essa unção que está sobre a tua vida, né, para a glória de Deus. E tereis perpétua alegria. Versículo 8, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Se há algo que Deus odeia muito é o roubo, tá? Deus ama o que é justo e odeia o pecado do roubo, né? Dá um pulinho lá em Malaquias capítulo 1 e capítulo 3, né? Deus, ele odeia o roubo. Demais, você que é ungido de Deus, ele tem uma promessa muito grande aqui.
dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Esse dar-lhes-ei, que ele dizia assim, vou garantir sua recompensa com um pacto. Ou seja, tem uma aliança com Deus. A palavra dar-lhes aqui, em hebraico, é Natan, o nome do meu sobrinho. Dar-lhes aqui fielmente a sua recompensa. Dar-lhes quer dizer o seguinte: dar, estabelecer, conceder, garantir, permitir, atribuir, empregar, devotar, consagrar, dedicar, pagar salários, vender, negociar, emprestar, comprometer, confiar, presentear, entregar, produzir, dar frutos, ocasionar, prover, retribuir, relatar, mencionar, afirmar, estender. Tudo isso numa palavra, a palavra Natan. Deus fala, vou lhe dar fielmente a sua recompensa, né? Ou seja, aquilo que você trabalhou, né? E você vai ser recompensado. E com eles farei uma aliança eterna, um pacto eterno. Que bênção de Deus. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Ou seja, a sua descendência será bendita e abençoada por gerações. Versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra do meu Deus. Ou seja, você que é ungido de Deus, você se alegrará muito no Senhor. Diz bem assim em Salmo 37, deleite-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Olha quantos benefícios da unção, né? Versículo seguinte, porque me cobriu de vestes de salvação. Ou seja, aqui a salvação, em hebraico, Yesha, quer dizer libertação, salvação, resgate, segurança, bem-estar, prosperidade e vitória. Ou seja, porque me cobriu de vestes de salvação, quer dizer assim, você vai estar coberto de bem-estar, segurança e prosperidade e vitória. É o que a palavra de Deus diz para você que tem essa unção de Deus na sua vida, tá? E me envolveu com o manto de justiça, ou seja, Ele deu autoridade e governo do que é certo. Deus vai colocar coisas em suas mãos para que tudo seja resolvido. Como noivo que se adora de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, ou seja, um compromisso de santidade, Cristo e a igreja. Compromisso que você tem com Jesus de buscar isso, né? Se manter como um noivo que se adorna com o turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, sempre bem arrumada, né? Esperando o noivo. 11. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, ou seja, você vai ter os resultados dos seus esforços e trabalho com o devido tempo. Seguinte, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, ou seja, Deus será louvado e glorificado por todos, né? Esse é o texto de Isaías 61, amados. Quantos benefícios tem da unção do Senhor em nossas vidas, tá? Agora, voltando um pouquinho para trás, pessoas que tiveram uma unção também em algumas áreas da sua vida, por exemplo, para prosperar. Já conheceu a história de Jacó e Labão? Gênesis 30, 27, né? Então ele disse Labão era o sogro de Jacó. Ele disse bem assim, Labão reconhecendo, se agora tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ou seja, a palavra que tem experimentado, Labão ele consultou ali, né, por meio, né, das suas orações, ele consultou ali, ele viu que ele estava sendo abençoado a partir de que quando Jacó chegou lá para morar com eles ali, né? Então ele viu, poxa, se eu tenho crescido não é por meus méritos, mas porque você é ungido, porque você é ungido de Deus, Jacó. E Jacó tinha um azeite mesmo, ele era ungido. Jacó, lá em Gênesis 28, 18, né? Quando Jacó se levantou depois daquela noite, estava fugindo do seu irmão, teve uma visão do céu, da escada de Deus, se levantou de Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira para dormir, né? E a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Olha que tremendo isso a palavra. Então ao Senhor, o Senhor para multiplicar também, tá? Jesus também, ele vivenciou e mostrou essa unção. Lucas capítulo 5, versículo 4, 8, né? Jesus tinha dado um sermão ali perto, ali na praia. Ele falou, né? Acabou de falar, disse para Simão, Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, né? Disse, mestre, ó, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porque mandas, lançarei a rede. Sob tua palavra, lançarei a rede. 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes.
E, presta atenção, rompia-se-lhe as redes. Ou seja, eles pescaram a noite inteira, Jesus deu uma palavra, Jesus era ungido de Deus. Ele falou, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Pescaram tantos peixes, que começaram a romper as redes. O que acontece? Quando rompe a peixe, sai o peixe fora, você tem um prejuízo. Você não mantém essa prosperidade. Ou seja, eles não estavam prontos para prosperar. Isso muitas vezes acontece com pessoas que veem peixe, mas se rasgam, né, as redes e acabam tendo prejuízo, porque não estão prontos para prosperar. E por que isso? Versículo 7. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pico. É tanto peixe, mas que poderiam, assim, não iam suportar. Às vezes chega muito cliente, mas você não tem como atender todos, né? Por quê? Porque você não está preparado para isso. Falta essa unção. E Pedro, né, vendo isso, Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ou seja, ele estava ao lado de Jesus, ouviu a palavra de Jesus, não pegou nada a noite inteira. Jesus deu uma palavra, começou a crescer, a prosperar, mas a ter prejuízo, não conseguia manter a sua prosperidade. Por quê? Porque ele sabia que ele era um homem pecador. E agora, em outra ocasião, depois de andar com Jesus, de viver com Jesus, de ver, né, o sofrimento de Jesus, do ungido, e ver ele ressuscitado, né, aconteceu algo diferente agora. Lá em João 21, disse-lhe Simão Pedro, né, vou pescar. Disseram eles também, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Versículo 6, Jesus estava na praia, Jesus disse para eles assim, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distância da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Olha que diferença agora. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, detalhe agora, não se rompeu a rede. Ou seja, agora eles estavam prontos para prosperar e para manter a prosperidade. Porque agora eles viram, andaram com Jesus, tinham a consciência de que tinha que andar em consagração, em santidade de Deus, e agora eles eram prontos para prosperar e crescer e manter a sua prosperidade, tá bom? Também, você já leu a história de Mateus, capítulo 14, versículo 15 a 21, quando Jesus, com essa unção que ele tinha, ele era ungido, né? Ele não tinha o que a multidão comer, deu graças a 5 pães e 2 peixes, Deus agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, com isso alimentou a multidão de mais de 5.000 homens, tinha pessoas, crianças, né, mulheres, e a Bíblia fala ainda que sobrou 12 cestos cheios, ou seja, ninguém mais ficou com fome. 5 pães e 2 peixes, né? Ou seja, o que Deus colocar na tua mão, você que é ungido de Deus, você vai ter para compartilhar, para prosperar, e ainda para que, sabe, você já possa sobrar ali pelo menos 12 cestos cheios. E também existe a unção nos objetos. Quando esse poder, essa unção está sobre você, por exemplo, você pode pegar algo assim como panos, objetos, né? E essa unção vai passar para esse objeto. Está lá em Atos dos Apóstolos 19, 11 a 12. E Deus, tá? Não a pessoa. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Era tanta unção, né, que às vezes ele não podia ir para muitos lugares, não podia sair para... Então, o que ele podia pegar aqueles aventais, aqueles lenços, né, ele pegava, orava, Deus abençoe, e essa unção era transmitida, né, por meio desses objetos. E até na sombra existia a unção. Pedro, esse mesmo Pedro que se reconheceu que era pecador, que depois andou com Jesus, né, fez um concerto com Jesus, e agora era o líder, pescador de homens, né, Atos dos Apóstolos 5, 14 a 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos
para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Tá? Era tanta unção até na sombra de Pedro, que a sombra projetava, refletia, e quem estava sobre a sombra de Pedro era curado e liberto de qualquer espírito demoníaco. Olha que interessante isso. E até no cuspe, Jesus mesmo tinha, né? Ele mostrou que até na sua saliva tinha essa unção. João 9, 6, 7. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e o cego voltou enxergando. E outro episódio, Marcos 8, 23, Jesus tomou um cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Jesus cuspiu nos olhos do homem. Só que tinha poder, hein? Impor-lhe as mãos. Olha só, cuspiu e pôr as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E aquele homem começou a ver de maneira até o mundo espiritual, e Jesus começou a acertar a visão dele para que pudesse enxergar somente o que ele poderia enxergar, tá? Então, amados, para a gente poder, assim... Por que a unção é muito importante nesses dias? Por que a unção é muito importante? Porque é muito importante você estar ungido nesses dias. Jesus deu o exemplo na parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Jesus deu o exemplo que nesses dias que estamos vivendo agora, a unção é essencial e primordial para a sua vida. Essa parábola das 10 virgens conta ali que existiam 5 prudentes e 5 loucas, tá? Então, o que quer dizer isso? Vou traduzir para vocês. Fala bem o seguinte, então, Jesus dando exemplo, tá? O reino dos céus será, quer dizer, não era naquele tempo, ainda seria, futuro. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, tá? Tem a questão cultural da época para vocês entenderem, tá bom? Então, né, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E a lâmpada, na cultura judaica, ela deveria ser mantida acesa, né, todos os dias, né, com azeite ali e tal, que simboliza a presença, a unção de Deus em você. E elas saíram ao encontro do esposo, ou seja, significa que essas 10 começaram a fé em Cristo juntas, com azeite, a unção do Espírito Santo, começaram uma jornada até o dia de se encontrar com Cristo, tá? Ou seja, pessoas que estão na mesma igreja, começaram juntos a caminhada, tá? E até o dia de se encontrar com Cristo, né? Só que detalhe, todas elas tinham suas lâmpadas, tá? Mas aqui fala que 50% da igreja, né? Que é as 5 loucas, 5 prudentes, né? Foi assim que 5 delas eram prudentes e 5 loucas, tá? A palavra prudentes aqui, frônimos, em grego, quer dizer inteligentes, sábios. Então 5 delas eram pessoas inteligentes. E a outras 5 loucas ou nécias, quer dizer moros em grego, tolo, ímpio, incrédulo. Então Jesus está falando que nesses dias 50% da igreja será sábio, inteligente, e 50% da igreja será tolo, ímpio, incrédulo, não crê, tá? 3. As loucas, as incrédulas, ímpias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, receberam aquela unção, aquele azeite do novo nascimento, aquele azeite, falaram, agora eu não preciso mais, eu recebi aquela unção do Senhor para continuar a caminhada, né? Não levaram azeite consigo, não tiveram esse tempo de buscar e dedicar a Deus. Não tiveram a unção. Versículo 4. Mas as prudentes, as inteligentes, as sábias, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, ou seja, a lâmpada acesa, naquele momento que recebeu aquele azeite no começo, e também, ao longo da sua caminhada, mantiveram ali uma reserva de azeite, ou seja, uma reserva de unção para tempos difíceis, noite de escuridão, ou seja, por que você usa uma lâmpada à noite? Para poder caminhar. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Amém? Então, as inteligentes levaram azeite para que não faltasse luz no meio da caminhada. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, demorando a vinda de Cristo, todas caíram no sono. Esse sono, né,
profundo, não busca, não ora, mantenha-se a sua chama, tá bom esse azeite aqui e tal. E a Bíblia fala, desperta tu que dormes, né? Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E essa voz simboliza a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele anuncia as coisas que iam de vir a acontecer. Olha, o noivo está voltando, né? Ele está vindo, fica pronto, né? Aí vem, vão, continue a jornada, continue ao encontro, né? Versículo 7, então todas aquelas virgens, todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam, colocaram ali azeite, né? Para manter o fogo aceso. Então, quer dizer, um tempo de preparação para acender a lâmpada, para caminhar no escuro. Versículo 8, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, vai chegar um tempo que os incrédulos, os loucos, né, vão pedir a sua energia, a sua unção para resolver o problema deles. Vai chegar esse tempo. Assim, irmão, olha por mim, me ajuda nesse problema, tudo mais tal. Isso vai consumir energia sua, né? Azeite é queima de energia ali, né, para poder a lâmpada, né, para manter acesa a chama, né? Mas o que as inteligentes falaram? As inteligentes prudentes, 9. As prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. Ou seja, as inteligentes não poderiam compartilhar sua unção. Tá entendendo? Chega num tempo que você não vai poder compartilhar mais a sua unção. Assim, isso vai acabar tirando a sua energia, tirando, né, o seu azeite, se desgastando. Versículo 10. E tendo elas ido comprar, as loucas foram comprar o azeite. Chegou o esposo, e elas não estavam lá, foram comprar, não estavam preparadas, né? E as que estavam preparadas com azeite, com a reserva ali, entraram com ele para as bodas, ou seja, Jesus levou as que estavam preparadas com o azeite e a lâmpada acesa. As 10 eram virgens, todos participavam da igreja, digamos assim, mas Jesus só levou 50%, ou seja, só os inteligentes, os sábios que não tiveram essa unção, esse azeite, tá? E diz bem assim, versículo 11, e fechou-se a porta. Depois que essas 5 prudentes entraram com Jesus nas bodas, nas festas, né, a porta foi fechada. 11, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, tá? Ou seja, não terá mais outra oportunidade, não haverá mais jeito, não terá mais jeito, amados. Versículo 12, e Jesus, né, o noivo respondendo, disse, de verdade eu vos digo que vos não conheço. Ou seja, Jesus só reconhece você que tem unção, reconhece você que preparou, né, a lâmpada, que tem um azeite, tá bom? Ele reconhece você. Agora, quem não tem essa unção, que era das virgens ali, mas não tiver esse azeite, falou, verdade vos digo, não conheço vocês. E versículo 13, Jesus ele dá uma instrução. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, ele está falando aqui uma mensagem do fim, da sua chegada, do seu reino, né, de buscar o seu povo, mas que toda essa história tem a ver com a sua vinda, que 50% da igreja estaria preparada com azeite, com óleo, e 50% não estaria preparado, tá bom? E é muito importante essa unção para você poder ter vitórias nesse mundo aqui contra espíritos e forças demoníacas que atuam contra você. Mateus 17, 21, Jesus diz assim, mas essa casta de demônios só se expulsa senão pela oração e pelo jejum, né? Ou seja, essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, é uma das maneiras de você poder adquirir esse azeite, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, tá? Para você ter vitória contra esses demônios, tá? Ou seja, em resumo, o que é a unção? Unção é a presença do Espírito Santo em você. Mas você pode dizer assim, pastor, eu tenho Jesus, estou salvo já, tá? Amém, você tem Jesus, você creu nele, você está salvo. Mas você não está no paraíso ainda. Então, se você não está no paraíso e está nesse mundo, que esse mundo jaz maligno, como é que você vai viver até lá, tá? É preciso ter unção para prosseguir, tá? Você pode dizer também para mim, pastor, mas isso não é para agora, isso já foi para tempos da igreja no começo. Quem disse? Né? Eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens, né? Por exemplo, você está vendo aqui agora a imagem do evangelista William Marion Branham.
Ele era um homem de Deus que sofreu muito na vida, mas ele teve uma unção de tal maneira que, por exemplo, você pode ver que os fotógrafos tiraram foto dele, existia tipo assim uma coroa de glória sobre a cabeça dele, e não era efeito de Photoshop, porque não existia na época, tá? Isso foi para artigos científicos. Ele tinha tanta unção que caminhões e caminhões carregados de cadeira de rodas, de muletas saíam, né? E as pessoas eram curadas. Pessoas com câncer eram curadas, né? Uma vez Deus usou ele para curar uma pessoa com câncer, né? E o marido dessa pessoa chegou para ele com um cheque de $1,5 milhão. Olha só, ele falou não, rasgou o cheque na frente da pessoa. Esse dom não é meu, é Deus que curou a sua esposa, né? E até quando ele sofreu um acidente uma vez, ele foi no hospital, né? E quando ele entrou no hospital, é tanta unção que onde ele passava, os doentes eram curados, tá? Isso agora, né? Ele entre os anos 50 e 60, tá bom? Também tem a evangelista Kathryn Kuhlman, né? Deus usava ela tremendamente também com unção, com poder. Essa unção do Espírito de Deus, né? Nos dias atuais, amados. E Deus está falando que Ele quer preparar um remanescente, tá? Então, amados, agora é para você. Tem um convite para você, tá? É um convite. Nem todos são obrigados, tá? A fazer isso. Nem todos são assim convidados. Assim, o convite é para todos, mas nem todos vão suportar isso que eu vou lhe falar, tá? Mas Deus tem me chamado para um tempo de consagração de 40 dias, tá? Existem 2 tipos de jejum. Esse jejum vai ser o jejum dos escolhidos, tá? Existem 2 tipos de jejuns. O jejum de arrependimento, aquele jejum que o povo fazia quando cometia pecado já, e tem o jejum de consagração, ou seja, para não cometer pecado. Então, qual que traz mais resultado? O jejum de arrependimento do pecado que você já cometeu, ou o jejum de consagração para você não cometer pecado, tá? Qual traz mais resultado? Qual traz mais unção? Mateus 22:14 diz, Jesus diz bem assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, tá? Quer dizer o seguinte, que vou fazer para você um convite, tá? Mas é para você que sente que é um escolhido, tá? Muitos são chamados, mas você que sente que, olha, eu sinto que Deus me escolheu para uma missão, eu não sei ainda, eu quero participar, eu quero ter essa unção, eu quero estar preparado. Você será um remanescente fiel, tá? Esse muitos são chamados, poucos escolhidos, quer dizer que os cristãos são chamados de escolhidos e eleitos de Deus, ungido. O ungido é chamado eleito, designado por Deus para o mais exaltado ofício concebível. Escolha, seleção, isto é, o melhor do seu tipo ou classe, excelência preeminente, aplicado a certos indivíduos cristãos. Ou seja, é um convite que eu faço para você para o início de jejum dos escolhidos, 40 dias de jejum e oração, e você que quer participar desse jejum, que quer participar, pastor, eu sinto que eu sou escolhido, eu sinto que eu preciso encher esse azeite, eu quero ter essa unção que o senhor falou aí, eu quero ter isso. Então você vai ter o link aqui embaixo, tá bom? Para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, que durante os 40 dias vai receber ali ensinamentos, palavra, revelação de Deus, tá? Durante 40 dias, ajudando você a se manter focado nesse jejum dos escolhidos, tá bom? Como é que vai ser esse jejum, pastor? Do dia 14 de março a 23 de abril. Vai ser um jejum que a pessoa não vai poder comer, tá? Vai poder tomar só água até a hora sexta, que é meio-dia, tá? Ou a hora nona, às 3 da tarde. Como assim, pastor? Você não vai poder comer nada, vai poder só tomar só água, tá? Aí meio-dia, você que pode entregar meio-dia, que consegue entregar meio-dia, tá? Que é uma hora específica, hora sexta, meio-dia, tá? Não é 11h59, é meio-dia. E tem pessoas também que me falou essa semana, pastor, mas eu não sinto muita fome. Então, para mim, esse jejum, eu fiquei até 2, 3 dias sem comer, pastor. Então, pessoas que têm essa facilidade de mais tempo, né? Então, jejum até a hora nona, que é às 3 da tarde, tá? Sem comer, depois, às 3 da tarde, você pode tomar água, hidratar seu corpo, tá? Então, dias quentes. Aí, às 3 da tarde, você fala, Senhor, quero me consagrar a Ti, estou jejuando, me consagrando a Ti para que ser cheio da unção do Espírito Santo, tá? E aí o link está aqui embaixo para você poder estar nesse grupo do WhatsApp e receber as orientações, tá bom? Acerca de jejum. Você está disponível nesse grupo aqui, tá? E manter cuidados diários, amados. Então a mensagem de Deus é isso. Sobre
a unção de Deus na nossa vida, amém? Você que quer mesmo entrar, né, jejuar, então o convite está feito, tá? Não é para todos, nem todos conseguem, nem todos, né, conseguem fazer esse tipo de jejum, não tem tudo preparado, mas a Bíblia fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se pelo Espírito de Deus você deseja participar, fala, Deus, me dá forças, eu quero fazer isso. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra, por essa revelação, Pai, acerca da unção. Nesses dias estamos precisando de unção para continuar, meu Deus. Eu lhe peço sua graça sobre cada pessoa que está me vendo, me ouvindo, meu Deus, que eles possam, Pai, ser cheios do Espírito Santo, Pai, cheios de poder, meu Deus, e fazer coisas extraordinárias, Pai, nos dias atuais, porque há uma promessa, meu Deus. Livros do maligno, meu Deus, capacita, Pai, os escolhidos, Pai, a participar desse jejum, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, Pai, livros do maligno, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Breve recado. Essa semana, né, na obra, nós passamos ali, contratamos um Bobcat para poder tirar todos os entulhos de restos finais de obra, para começar a planar ali também, para fazer um aterramento também especial, para preparar o fundo, colocar ali o paver e tudo mais. Dentro já foi feito também a parte do gesso, a parte das iluminações dos spot LEDs, né? Os banheiros estão sendo terminados e agora a partir da semana vai começar o porcelanato, tá? Queremos agradecer a todos que têm colaborado e contribuindo, né, com a casa do Senhor, tá? Vocês têm oferecido para Deus o melhor para Deus, né? Sabemos que Deus não aceita ovelhinhas assim, sacrifícios coxos, mancos, né, cegos. Ele aceita o melhor e vocês têm dado o melhor para a casa do Senhor. Logo, logo vai ficar pronto, tá bom? Creio que no mês de março, com a graça de Jesus, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Quando a gente vai ver, precisava alugar um equipamento especial para fazer algo específico ali. Enfim, mas amados, vai ficar lindo, tá ficando pronto, vai ficar um lugar maravilhoso para a gente buscar a Deus, tá bom? E sendo assim, como no próximo domingo já é mês de março, tá? A Santa Ceia vai ser no templo, tá? Mas quando nós inaugurarmos, se for no segundo, terceiro domingo de março, não tem problema. Nossa próxima Santa Ceia vai ser no templo. Amém? Você que quer contribuir, tá aqui abaixo, né? O link para você poder compartilhar aquilo que Deus tem te abençoado e com gratidão a Deus, você também abençoar a casa do Senhor, tá? Está sendo investido ali e tal. Estamos comprando do bom e do melhor. Amém. E logo, logo, amados, a pastora Karine, depois que nós inaugurarmos lá, vai testemunhar tudo que Deus tem feito nesses dias, né? Onde a glória do Senhor, né, vai encher aquela casa, aquele templo, e a glória da segunda casa será maior que a primeira, do tabernáculo do Senhor. Amém? Estejam ainda orando pela vida da irmã Sônia, pela vida das irmãs que estão sofrendo, familiares, né? Ela pede orações, tá bom? Estamos vivendo dias de princípio de dores, amados. Os sinais da volta de Jesus estão aí, tá? Orem pelos que perderam também seus entes queridos, tá bom? Nossos irmãos da igreja. É um tempo de dores de parto, amados. Então, estejam vigiando, receba a unção de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela tua vida. Senhor, prepare, Pai Santo, os escolhidos, os eleitos, Pai, para vivenciar um tempo, Pai, de milagres extraordinários, de unção sobrenatural, Pai, porque a natureza, Pai, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Livros do maligno, Pai, livros do diabo, Deus, que seja uma semana de vitória, uma semana excelente, Pai, livros de tragédia, meu Deus, e lhe peço, Pai Santo, proteja eles pelo teu santo nome, Jesus, e capacita, Pai, os escolhidos para ser cheios da unção e do teu poder do Espírito Santo. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração, saudade de vocês, mais um pouquinho, amados. E nós estaremos todos participando da casa do Senhor ali, tá bom? Deus abençoe em nome do eterno Jesus. Pegue o azeite, seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá, esse tempo precisa de unção. Amém? Deus nos abençoe.